O que pensar tendo o PT como governo no Brasil? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal. Vivemos tempos difíceis no Brasil. Tivemos as eleições, a esquerda ganhou e de lá para cá temos muitas questões que estão sendo levantadas e que, claro, precisam ser esclarecidas. Mas eu não gostaria de me concentrar nesta situação imediata. Eu gostaria de pensar um pouquinho mais no longo prazo. Vamos tomar aqui o ponto de vista de que a esquerda, o PT, assumirá o poder da presidência da República. Então, qual seria a estimativa para o Brasil? Bem, eu tenho uma posição muito clara com relação a isto. Eu creio que nesses 4 anos de governo nós teremos, claro, um sucateamento do Brasil. O Brasil será sucateado sem dúvida nenhuma, por conta de todo o programa apresentado. Tudo aquilo que o PT trará, não como inovação, mas como velha política de esquerda, aplicando ao Estado brasileiro, vai de fato fazer com que esse Estado ele chegue a um ponto quase que insuportável, alinhando a outros países como a Argentina, como a Venezuela, como a Bolívia e tantos outros países que sofrem com essa atuação da esquerda. É óbvio que o PT ele não tem interesse no Brasil em si, ele tem interesse num projeto que é um projeto de alinhamento dos países da América Latina. Mas o que ocorre é que o Brasil não é o mesmo. O Brasil não é mais aquele Brasil das eleições entre PT e PSDB, onde tudo parecia normal. Um partido era um pouquinho mais à esquerda, o outro partido era um pouquinho mais à direita, e ali tínhamos um meio cinzento, onde todas as coisas eram aceitáveis. Não, hoje o Brasil possui uma consciência conservadora, uma consciência de direita. Isso está muito claro. Aquilo que os esquerdistas dizem, que o Brasil está polarizado, polarizado sim, mas por quê? Porque o Brasil ele se assumiu como uma nação conservadora. Lembrando que para ser conservador, isso não deve acontecer apenas se o indivíduo ele estudar sobre a filosofia conservadora, sobre aquilo que o Robert Nisbet chama de dogmática, ou as teorias do conservadorismo. Não, o conservadorismo ele pode ser simplesmente uma reação a tudo aquilo que acontece ao redor do indivíduo. E, de fato, o Brasil se viu dessa maneira. E eu acredito que se a esquerda de fato perdurar durante ou ao longo desses 4 anos, ao final desses 4 anos a direita conservadora voltará ao poder. Porque se verá toda a atuação nefasta do programa de qualquer partido de esquerda para uma nação. Então, quando chegarmos a um ponto insuportável, porque, de fato, o PT, isso é programa do partido, né? Não estou aqui inventando nem conjecturando, é de alinhamento, por exemplo, aos países socialistas latino-americanos. Então, alinhamento com a Venezuela, alinhamento com a Nicarágua, alinhamento com o México, alinhamento com Cuba, alinhamento com a Argentina. E isso, de fato, vai apenas disseminar a miséria e as atitudes arrasadoras contra a nação. Então, o brasileiro ele vai vivenciar isso ao longo dos 4 anos, mas isso vai fortalecer. Fortalecer de que maneira? Aqueles que ainda ficam em cima do muro e não sabem exatamente o que querem, como, por exemplo, nessas eleições nós tivemos uma massa de brasileiros que deixou de votar, ou votou nulo, ou votou em branco, muito significativa. Ora, essa massa, ela vai acordar, ela perceberá na prática o que é um país socialista, agora com esta visão que nós temos. Eu sempre tenho dito que um venezuelano simples que foge
do socialismo sabe muito mais acerca deste regime do que um arrogante doutor da universidade na área de política ou de ciências sociais ou de economia pensa saber sobre esse regime, o regime socialista, o regime de esquerda. Então, eu acredito que, se as coisas caminharem da maneira como estão, nós teremos aí 4 anos de muita dificuldade, mas que irá robustecer essa massa de brasileiros conservadores e irá ganhar aqueles que ainda estão na dúvida de que lado permanecerão. Então, no longo prazo, e quando eu falo em longo prazo, estou falando aqui de 4 anos, então ao longo desses 4 anos, eu tenho esperança de que o Brasil, ele acorde, se solidifique e ele se torne, por exemplo, como uma Polônia, consciente da sua posição, da sua postura, da sua convicção conservadora, dos malefícios que qualquer regime de esquerda socialista causa à nação, e aí teremos um governo conservador de volta a Brasília. Essa é a minha expectativa. Estejamos todos atentos a todas as questões que ocorrem ao nosso redor, mas, sobretudo, também pensando em solidificar, em transformar cada vez mais o nosso país num estado cuja maioria é conservadora. Então, ganhar pessoas, para que elas se apercebam do mal que é a esquerda. E volto a dizer, o próprio programa de governo do PT, Lula e Alckmin, certamente contribuirão para que daqui a 4 anos tenhamos novamente um governo conservador na presidência da República. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sininho, faça comentários, o que você acha acerca de todas as coisas que acontecem ao nosso redor e até a próxima.